Fala família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023, uma excelente sexta-feira para mim, para você, para todos nós. Nós vamos trazer agora um artigo da nossa querida, poderosa, exuberante, maravilhosa Ana Paula Henkel, um dos artigos publicados para a revista Oeste, na edição 148 de sua revista. Que texto! Que texto muito bem escrito para a nossa querida Ana Paula. Lembrando você, se você ainda não é assinante da revista Oeste, faça isso agora. Nós estamos lutando contra o autoritarismo e contra a censura que está acontecendo em nosso país. Infelizmente, a Jovem Pan está sendo apertada. E é muito interessante ver o que está acontecendo hoje com a Jovem Pan. Descreve mais ou menos tudo isso um dos livros do Guilherme Fiuza, O Império do Oprimido. Se você ainda não leu, aconselho você ler. Então, assine a revista Oeste, eles não aceitam dinheiro público, tá bom? Eles sobrevivem pelo dinheiro do assinante, então assine, dá uma força para eles lá e tenham o melhor conteúdo hoje no país, juntamente com Gazeta do Povo. Fechou? Então, a notícia que eu vou ler para vocês, deixe-me transicionar aqui, é da nossa revista 148, da edição da sexta-feira passada. Hoje sai uma nova edição para vocês, tá? Para vocês que é assinante, né? Para você que não é assinante, não vai sair não, tá bom? E o tema que nós vamos ler hoje é Os Ungidos do Bem e seus jatinhos. Ricos e poderosos viajaram para a bela cidade de Davos com o intuito de reunir ungidos que vão salvar as nossas vidas. Olha que maravilhoso. Como eu disse para vocês, nossa querida Ana Paula Henkel, publicado no dia 20 de janeiro de 2023, 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Como eu disse, volto a repetir, toda sexta-feira a revista Oeste lança a sua revista completamente digital. Então você tem acesso aos melhores artigos dos melhores jornalistas espalhados no Brasil e também pelo mundo. Fechou? Vamos então para a notícia aqui, porque esse texto é um pouquinho mais longo. No best-seller A Visão dos Ungidos, The Vision of the Anointed, o escritor economista Thomas Sowell, e um dos maiores pensadores norte-americanos contemporâneos, observa que um grupo de elite, sem ter sido nomeado por ninguém, há alguns anos resolveu declarar sua moralidade superior e seu papel crítico na correção dos erros da sociedade. Publicado em 1996, o livro mostra ser incrivelmente relevante hoje, mais de 2 décadas após a sua publicação. Os atuais ungidos continuam a ter a arrogância de acreditar que é seu papel, com sua visão e ideias superiores, resgatar as vítimas da opressão da sociedade, impondo sua vontade coletiva sobre os outros. Como explica Sowell, os ungidos, uma classe composta de membros de instituições, mídia, acadêmicos e políticos progressistas de elite, acreditam piamente que seu papel é resgatar classes vitimizadas e desprivilegiadas e hoje proteger o meio ambiente e salvar o planeta Terra, mesmo defendendo ideias estapafúrdias e sem nenhum contexto científico. Seu mecanismo padrão para corrigir as injustiças é, claro, invariavelmente o Estado. O Estado. Sowell apresenta uma crítica devastadora da mentalidade por trás das políticas sociais progressistas, fracassadas durante 3 décadas, e aponta que o que aconteceu durante esse tempo não é uma série de erros isolados, mas uma consequência lógica de uma visão maculada, cujos defeitos levaram a crises na educação, na dinâmica familiar, nos índices de criminalidade e outras patologias sociais. Nesse livro, ele descreve como as elites, os ungidos, substituíram os fatos e o pensamento racional por afirmações retóricas, alterando assim o curso de nossa política social. Thomas Sowell, A Visão dos Ungidos. Um dos pontos mais... Deixa eu fazer um jabazinho aqui.
É. Um dos pontos mais importantes para os ungidos é protegerem-se do escrutínio sobre fatos e políticas com o véu da certeza moral, que também os torna altamente resistentes às evidências, ciência, fatos, details. Alexandria Ocasio-Cortez, membro da atual Câmara dos Deputados nos Estados Unidos da América, House of Representatives, e da casta de ungidos, recentemente disse em uma entrevista, abre aspas, acho que há muita gente mais preocupada em ser precisa, factual e semanticamente correta do que em ser moralmente correta, fecha aspas. A declaração da representante da extrema esquerda do atual radical Partido Democrata demonstra perfeitamente a tendência dos ungidos de se verem moralmente em um plano superior. Sowell diz em sua obra que muitas vezes é inútil tentar corrigir aqueles que adotam tal mentalidade, uma vez que aqueles que discordam da visão predominantemente dos ungidos são vistos não apenas como estando em erro, mas em pecado. Os ungidos, de acordo com Sowell, devem também se recusar a aceitar que seus oponentes ideológicos compartilhem compaixão por grupos marginalizados. Muitos marginalizados propositalmente por eles para que sejam usados apenas como conduíte de suas ideias. Se os ungidos reconhecem que a compaixão e o cuidado são compartilhados por ambos os lados, essas emoções perderiam sua força política e sua força de ação e coação. O monopólio da compaixão é a plataforma sobre a qual eles colocam sua superioridade moral. E aqui é uma estratégia que muitos desconhecem. Você, que está aí do outro lado me assistindo, que não aceita o aborto, que é a favor da família, que acredita em preceitos judaico-cristãos, você podemos classificar assim como um conservador. Você precisa colocar isso na cabeça de vocês que esses progressistas, ou melhor, comunistas, eles adoram a narrativa. E você precisa entender isso. Então, por exemplo, quando você vê a esquerda dominando a pauta social, os direitos para os negros, para os gays, para os índios, entre outros grupos pequenos, nós temos o quê? O monopólio de que somente esse grupo se preocupa realmente com os pobres, com os negros, com os índios, com os gays, com as crianças. Somente eles, mais ninguém. O outro lado, o lado conservador, o capitalista malvadão, é aquele que só está preocupado com o Estado mais enxuto, está preocupado com a inflação, está preocupado em colocar dinheiro no seu bolso. Mas como nós não temos a ideia do que realmente eles fazem, de como eles dominam a narrativa, como eles têm os intelectuais, né? Como eles têm os artistas, como eles têm a mídia dando apoio, dando suporte, eles têm uma militância, pessoas envolvidas na causa, eles fazem muito barulho, enquanto nós temos que nos preocupar em pagar as nossas contas, em ser um bom pagador, em cuidar da nossa família, e deixamos isso de lado. E quando deixamos isso de lado, acreditando que política, religião e futebol não pode ser discutida, o que acontece? Eles, que adoram falar sobre isso, vão empurrando essas coisas aqui para as nossas crianças, para os nossos filhos, para a nossa vida, e a gente vai aceitando e, de forma inconsciente, nós vamos acreditando nisso também, de que o capitalista, de que os Estados Unidos é o maior país hoje que propaga a desgraça no mundo. Só que a gente esquece de ver, de olhar para Cuba, de olhar para a Rússia, antiga União Soviética, né? De olhar para a China, de olhar para a Venezuela, onde esses governos autoritários instauraram a sua ditadura, de como as mortes, de como é a vida dessas pessoas. Porque como eles têm uma mídia que controla tudo, então o ruim não aparece. Então, o que eu quero com vocês lendo esses textos e compartilhando vídeos aqui até do padre Paulo Ricardo?
mostrar para você de como a esquerda, de onde eles vêm com essa mentalidade e o que, que eles fazem para dominar tudo e vão conseguir. Posso estar enganado, mas as palavras do final dos tempos de que Jesus declara, de que está lá na palavra de Deus, é exatamente dessa turma que vai querer e vai tentar conseguir, com as suas ideologias, colocar pai contra os filhos, filhos contra os pais, nora contra a sua sogra, sogra contra o seu genro e assim por diante. Eles querem acabar com a família e eles usam o social para isso. Vou perder o voador aqui. Sai fora. Então, entenda isso. Ai. É isso que eles gostam de fazer. E aqui a gente está falando dos ungidos, tá? Mas é o que eles acreditam. Então, vem nessa mentalidade e vai descendo para todo mundo. Voltando ao texto aqui da Ana Paula, desculpa aí por fugir do rumo, tá? O livro de Sowell mostra de maneira não apenas brilhante, mas atual, que os ungidos fazem de tudo para silenciar ou ignorar a razão e as evidências, inclusive científicas. Em vez disso, concentram-se em acusações de intenções sinistras de seus oponentes. Abre aspas. O que é notável é como poucos argumentos são realmente envolvidos em fatos e quantos substitutos para os argumentos existem. Observa Sowell. Talvez o mais preocupante seja que os ungidos tenham infestado os centros de poder mais significativos da sociedade. A elite intelectual é hoje dominada por essas figuras, incluindo a mídia de massa, a política e governos pelo mundo, muitos com grande influência na determinação do curso seguido por toda uma sociedade, desde as escolas dos filhos. É o que eu acabei de dizer para vocês aqui. O livro de Sowell, de 1996, faz uma impressionante conexão com a real sociedade mundial em 2023. Se prestarmos atenção nos últimos anos, notaremos a óbvia natureza invertida da linguagem moderna. Praticamente tudo é precisamente o oposto do que os ungidos afirmam ser. As pessoas que dizem defender a democracia promovem o autoritarismo disfarçado de bondade. Afinal, eles podem sufocar e até matar a democracia com a desculpa de que trabalham para salvar a democracia. E nós vamos ver aqui hoje nas notícias que eu trarei aqui para vocês sobre esse pacote da democracia. Você acha que é uma coisa muito louca que não está acontecendo com o país, mas é o que está acontecendo e você não está antenado com isso. Essas notícias que eu trago para você não é para te deixar apavorado, dizendo que não existe algo para ser feito, de que é tarde demais. Você não pode cair nessa narrativa. Porque se você cair nessa narrativa, você vai se paralisar. E se você se paralisa, você não tem condições de sair desse buraco que você entrou. É a primeira questão. Então, você tem que olhar os dois lados. O lado de que essa notícia ela pode te paralisar e você ficar apavorado, achar que o mundo acabou. Isso é ruim, prejudicial. Mas o que eu quero demonstrar aqui, o que eu quero colocar dentro de você é que, e gerar dentro de você uma questão de que, cara, Brasil tá indo pro buraco. Isso é fato. E você tendo consciência do que está acontecendo com o nosso país hoje, vai entender que precisa de algo. Como eu posso resolver isso? Não estou pedindo para você salvar o nosso país. Estou pedindo para você salvar a si mesma e os seus. Porque se você faz isso, cada um que me assiste aqui, não é para mudar o Brasil, mas é mudar a nós e as pessoas que estão dentro da nossa casa, mostrar para eles os fatos. Porque se nós abrirmos os nossos olhos, as pessoas que moram na nossa casa entenderem o que realmente está acontecendo, nós vamos criar anticorpos contra essas notícias propagadas por esses ungidos, pelos artistas, pela militância, pela mídia. E nós vamos começar a não concordar com aquilo e aos poucos isso vai ganhando uma proporção muito grande, uma proporção imensa, para que realmente a gente consiga sair desse labirinto que nós entramos desde a criação do Foro de São Paulo em 1990. Essa é a ideia, tá bom? João, quero mudar o Brasil. O Brasil é muito grande para ser mudado por apenas uma pessoa. Comece por você. Comece abrindo os seus olhos. As pessoas que estarão próximas a você começarão a ver essa mudança. E aí começa o efeito cascata.
Se partir de você, você se informar com entender que coisas precisam ser feitas, sua cabeça muda, as pessoas que estão próximas a você vão perceber que você está adquirindo conhecimento, que você está se desenvolvendo, e elas vão começar a se incomodar com isso, entender que existe alguma coisa aí que elas precisam se tocar porque elas não estão enxergando. Essa é a mágica da coisa. Nós podemos mudar o Brasil, mas tem que começar pela gente. Não tem o que fazer. Essa é a questão. Esse é o Thomas Sowell. Ei, bonito, hein? Elegantérrimo. Voltando ao texto. Nesta semana, os ricos e poderosos viajaram para a bela cidade de Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial anual. Dezenas e dezenas de jatos particulares pousaram na humilde cidade suíça com o intuito de reunir a nata, os ungidos da elite global, para que possam traçar estratégias para salvar nossos pobres almas de nós mesmos. Eles querem controlar tudo. Essa é a grande ideia. Pão e circo. É essa a ideia. Que você se torne cada vez mais dependente do Estado. Não, você não consegue as coisas sozinho. Você precisa de nós para conseguir as suas coisas. Mas as coisas que você quer é muito grande. Nós podemos te dar coisas maiores quando você acredita nisso. Quando você trai a si mesmo, acreditando no Estado que pode dar tudo, ele vai dar o mínimo possível e você vai achar que é o muito. Só que ele te dá isso, sendo que você poderia ter isso. Essa é a grande questão. Sim, eu disse jatos particulares. Desculpe, não entendi. Você disse o quê? Poluição? Emissão de gases? Não, amigos. Vocês não estão entendendo. Essa é uma emissão de gases poluentes do bem. Para o nosso bem. Gás ruim, de acordo com os ungidos, só os puns das vacas ou os arrotos das vacas, como diz Bill Gates. Ei, Bill Gates. Isso sim precisa acabar. É daí que o Greenpeace publicou um estudo das viagens de jato particular do ano passado para a cúpula colonial na cidade da Suíça. De esqui, e descobriu emissões de carbono equivalentes a cerca de 300... Olha, eu vou falar isso de novo, eu tenho que voltar do começo aqui. Importante isso, tá? Vou voltar aqui desde a parte da conversa do desculpe, ó. Você disse o quê? Poluição? Emissão de gases? Não, amigos. Você não está entendendo. Essa é uma emissão de gases poluentes do bem. Para o nosso bem. Gás ruim, de acordo com os ungidos, só os puns das vacas. Isso sim precisa acabar. E daí que o Greenpeace publicou um estudo das viagens de jato particular do ano passado para a cúpula anual na cidade suíça de esqui e descobriu emissões de carbono equivalentes a cerca, ó, abre aspas aí, meus caros, 350 mil carros médios. As vacas precisam de fraldas para estancar esse gás nocivo do pum delas. 350 mil carros. Vê se não é uma, desculpa a palavra, uma puta de uma hipocrisia violenta. Não é? O Brasil mandou ao Fórum Globalista a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e Fernando Haddad. O poste. Ministro da Economia. Ah, é Fazenda agora. Não é mesmo? O ministro da Fazenda do presidente do sítio, perfeito. Ele pode dar um jeito nos puns das vacas. Como não pensamos nisso antes. Mas já vamos avisando aos ungidos de Davos que só podemos emprestar o Haddad apenas depois de resolvermos nosso problema levantado pela ministra do Meio Ambiente para todo mundo ver. Os nossos 120 milhões de pessoas famintas no Brasil. Não há agência de checagem em Davos. Totalmente desnecessário. Tudo o que eles dizem é verdade. Gastar tempo e dinheiro com fact checkers, enquanto vacas soltam pum e vamos morrer por isso.
Só vocês mesmo querendo checagem de declaração. Coisa de fascista. Eu, hein? Tá aí, ó. Olha que belezinha, ó. 120 milhões de brasilex passando fome. Ei, meu Deus. Os Estados Unidos da América mandaram John Kerry, enviado presidencial especial para o clima, que rasgou elogios aos participantes da reunião anual por tentarem salvar o planeta. Kerry caracterizou os esforços para combater as mudanças climáticas e salvar o planeta como quase extraterrestres. Ele também minimizou as críticas que foram feitas contra o ativismo climático, observando que a maioria das pessoas acreditam que ele e os outros participantes do Fórum Mundial são apenas loucos abraçadores de árvores. Abre aspas. Quando você começa a pensar sobre isso, é bastante extraordinário que nós, grupo seleto de seres humanos, por causa de tudo que nos tocou em algum momento de nossas vidas, somos capazes de nos sentar em uma sala e nos reunir e realmente conversar sobre salvar o planeta. Aí aspas do João. Deixa eu terminar. Quero dizer, é quase extraterrestre pensar em salvar o planeta. Quase escorreu uma lágrima aqui. Parentes do João. Interessante. Mas em nenhum momento vocês foram de charrete ou vocês foram andando de bicicleta. Pelo contrário, vocês foram com os seus jatinhos particulares e emitindo, né? Gerando emissões de carbono no nosso país. Né? Ninguém fala dos pneus queimados, né? Aqueles pneus lá na África sendo queimados todos os dias, né? Quem fala a respeito disso, não é mesmo? Né? Deixa eu pegar isso aqui para mostrar para vocês, ó. Publiquei ontem no meu Twitter. Para você que não tem o meu Twitter, I am João Costa. Sigam lá, por favor. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Olha que maravilha, ó. Este é o maior cemitério de pneus do mundo, no Kuwait. Eles nunca vão te mostrar coisas assim, porque isso quebra a narrativa de vacas peidando, carros a combustão e fogões a gás. Deixa eu mostrar para vocês aqui que lindo. Ó que maravilha, ó. Deixa eu mudar a tela para vocês, para ficar mais fácil. Olha que lindo no Kuwait, ó. Olha que lindo. Ó, quantos pneus. Como essas pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, meu Deus. Ah, olha isso. Que maravilhoso. Hum? Cadê a Greta? Cadê? É que aqui, né? Aqui não dá ibope, né, Greta? E não mostram-se isso, né? Cadê? Não se mostram essa maravilhosa queima de pneus, né, para o meio ambiente. Olha que lindo. Mas não, o problema do nosso país são os capitalistas malvadões, com seus carros movidos a diesel, são os seus carros poluindo o nosso ambiente. Mas os jatinhos que vão para Davos, tá tudo bem, né? Hipocrisia. E o problema, onde eu quero chegar com tudo isso, é que nós caímos na narrativa. Nós caímos na narrativa. Caímos que nem patos na narrativa. Um dos pontos mais importantes para os ungidos é protegerem-se do escrutínio sobre fatos e políticas com o véu da certeza moral, que também os torna altamente resistente às evidências. Ciência? Fatos? Oh, details. Kerry, que fez o discurso durante uma sessão do fórum intitulada Filantropia, um catalisador para proteger nosso planeta, acrescentou que seres humanos adultos supostamente sábios ainda querem ignorar a ciência, a matemática e a física das mudanças climáticas. Ele também disse que metade da espécie na Terra já foi morta, uma aparente referência a um estudo de 2020 que previa que o aquecimento global
eliminaria metade das espécies animais e vegetais do planeta até 2070. Discurso parecido com o do Al Gore. Lembra do Al Gore? O vice-presidente de Bill Clinton e ativista ambiental. Cadê o Al Gore? Leia-se ecoterrorista dos Estados Unidos da América, que fez um documentário An Inconvenient Truth e encheu a mídia mundial com a narrativa catastrófica de que as camadas de gelo no Ártico estariam praticamente derretidas em meados de 2013. Sim, ele também estava lá e sim, ele também foi com seu jatinho particular. Afinal, alguém precisa emitir gases poluentes para salvar a humanidade dos gases da vaca. Deixa eu voltar aqui para vocês novamente. É muita hipocrisia, né? Não é? É muito demais. Nossa. Não custa lembrar que foram os ungidos do chamado Fórum Econômico Mundial que disseram ao governo do Sri Lanka para desistir de fertilizantes modernos. O resultado, o país entrou em colapso e as pessoas passaram fome. Não custa lembrar que foi o Fórum Econômico Mundial que promoveu o esquema de pirâmide Ponzi Scheme de Sam Bankman-Fried, a maior fraude financeira da história. Aparentemente, os sábios do Fórum Econômico Mundial simplesmente não conseguiram dizer que o garoto inquieto e que literalmente jogava videogame durante as entrevistas era um golpista totalmente transparente. Eles não tinham ideia e pensaram que ele era um gênio, assim como eles. Aí, ó, que belezinha. O céu da FTX. E claro, foi o Fórum Econômico Mundial que previu que os lockdowns na pandemia de Covid melhorariam silenciosamente as cidades e não as transformariam em um sinistro cenário infernal de desemprego, vício em drogas, crime, depressão e suicídio. Parecia um bom plano na época, não sejam tão rigorosos, amigos leitores. Abre aspas. Ei, tive uma ideia. Vamos impedir as pessoas de frequentarem escolas, igrejas, viajar e trabalhar. Isso vai deixá-las ricas na alma e vai melhorar a vida de todos. Eles vão reclamar, mas nós sabemos o que é melhor para o mundo, fecha aspas. Esse é o Fórum Econômico Mundial para você, não para eles. O livro de Thomas Sowell trata muito bem dos ungidos que vivem de palavras, mas que deveriam viver também de argumentos. Como Sowell documenta ricamente, a elite progressista moderna não é tão boa em argumentar quanto em encontrar substitutos para o argumento. E a tática é tão clara como a luz do dia. Primeiro somos apresentados a uma quantidade de fatos descontextualizados e estatísticas absurdas, como 120 milhões, como a Marina citou no fórum, dizendo que o povo brasileiro, metade da população brasileira passa fome. Ou pouco mais da metade, né? Todos indicando a existência de uma crise que somente o governo pode resolver. Há sempre também a tentativa de simplesmente declarar vitória ao rotular as propostas políticas, atuais como direitos inerentes. É anunciado, por exemplo, em termos vagos, mas dogmáticos, que todos têm direito a uma moradia decente e que, portanto, o governo é obrigado a fornecê-la. Se necessário, a fundamentação desse novo direito pode ser descoberta em uma Constituição que signifique o que quer que seja, que a mais recente escola de juristas decida que isso signifique. E é assim para todos os outros assuntos que permeiam nossa vida. Se mesmo esses métodos não conseguirem conquistá-lo, a atenção será redirecionada da questão política para sua própria falta de moralidade. Será insinuado que pessoas como você e eu são simplistas ou perversamente opostas à mudança, carentes de compaixão e aliados às forças da ganância e da extrema direita, os fascistas. Como observa Sowell, são sempre os pagadores e não os que gastam impostos que estão com os pescoços na guilhotina sob acusação de ganância. Vou repetir isso para você, talvez se você não pegou, vai pegar agora. Como observa Sowell, são sempre os pagadores. Eu, você, pagadores de impostos, tá? Pagadores de tributos, que mantêm o Estado. São sempre nós e não os que gastam impostos, os políticos, essa galerinha aí, que estão com os pescoços na guilhotina sob acusação de ganância. Somos nós
que estamos sempre com o pescocinho na guilhotina. Nós, eu, você e eu, todos nós. A visão dos ungidos exige que poderes amplamente ampliados sejam dados a governantes, formuladores de políticas econômicas, educadores morais, implementadores de mandatos constitucionais, mesmo que algumas ordens sejam absolutamente inconstitucionais. Esses poderes são exercidos por pessoas que compartilham os pressupostos ideológicos e os modos de ação política dos ungidos. Os reforços mútuos de ideologia, posição política e hábitos de trabalho comuns são suficientes para constituir uma classe governante que envolve a elite da imprensa, dos bilionários e seus jatinhos e do Estado como um todo. Até o judiciário para lhe arrancar tudo se você reclamar. Qualquer coisa que nós estamos vivendo hoje no nosso país é mera coincidência, tá bom? Mentira, abre seus olhos. E o Fórum Econômico Mundial, reunido numa luxuosa estação de esqui na Suíça, está lutando contra os teóricos da conspiração que dizem que ele e seu fundador, Klaus Schwab, estão buscando a dominação global por meio de uma grande reinicialização, The Great Reset, destinada a despojar as massas de sua propriedade privada, industrializando a economia e fazendo todo mundo comer insetos. Abre aspas. Não seja dono de nada e seja feliz. Fecha aspas. Já ouviu essa frase por aí? Ah, não se preocupe. É apenas mais uma teoria conspiratória da internet ou daquele velho doido da Virgínia. O pessoal de Davos só quer nos proteger, tá?